Então, pessoal, olha, no, no último encontro, nós fechamos vendo os critérios que determinam a competência, né? Matéria, pessoa, função, valor da causa e território. No critério territorial, a determinação do foro competente, a circunscrição territorial competente, nós vimos que a regra está no artigo 46 do CPC, né? O foro de domicílio do réu. E vimos que o artigo 47 é uma exceção. A demanda deveria ser proposta no foro de situação da coisa. As demandas que versem sobre direito real, direito sobre a coisa, imobiliária, sobre um bem imóvel, devem ser propostas não no foro de domicílio do réu, pouco importa quem é o autor, pouco importa quem é o réu. A demanda que versa sobre direito real, sobre imóvel, deve ser proposta no foro de situação do bem imóvel, no foro de situação da coisa. É nesse sentido a previsão do artigo 47 do CPC. E ainda agora nós falamos dos níveis de incompetência absoluta e relativa, e eu lhes disse que esse artigo 47 ele é também uma exceção nesse ponto, porque o critério territorial de competência é, em geral, relativo, mas esse artigo 47 ele é um critério territorial absoluto de competência. Então você vai atribuir todas as características da incompetência absoluta a esse artigo 47. É insanável, é norma derrogável, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Ok? Olha o caput do artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, então é sobre imóveis, cuidado que direito real é sobre a coisa, né? Direito que decorre da coisa. A coisa pode ser móvel ou imóvel. Direito real sobre bens móveis, sem o i, móveis, tá lá no 46, foro de domicílio do réu. Tem que ser no 47, tem que ser direito real sobre bens imóveis. Pensa numa casa, num sítio, ok? É competente o foro de situação da coisa, aonde o imóvel se encontre, aonde a casa, o sítio se encontra. Esse artigo 47 caput, até agora, não tem problema algum. Ele é tranquilo. Por que eu estou tratando dele em separado? Além dele ser excepcional, nós temos a previsão do parágrafo 1º. E ele tem uma redação truncada, esse parágrafo 1º. E o parágrafo 1º é que dá pano para manga, nos traz problema, porque ele é a exceção da exceção. Olha o que prevê o parágrafo 1º. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu. Ué, não é o da situação da coisa? Não, aqui ele está trazendo uma opção. Então já não é exclusivamente o foro da situação da coisa. Como eu lhes disse, exceção da exceção. O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou foro de eleição para foro de domicílio do réu ou foro de eleição, foro que as partes tenham escolhido, além do caput, além do foro de situação da coisa, evidentemente, né? Então o autor pode optar em uma dessas três hipóteses quando? Se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras, enunciação de obras novas. O caput faz menção a direitos reais sobre imóveis. Aqui no parágrafo 1º, ele especifica alguns direitos reais. E utiliza uma técnica legislativa que é meio controvertida e é rara de se utilizar. Ele vai pela exclusão, né? Então o autor pode escolher, se não for direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão, demarcação, enunciação. A contrário senso, em se tratando de propriedade, que foi até o exemplo que eu dei semana passada, eu lembro, propriedade de um imóvel, vizinhança, servidão,
divisão e demarcação de terras, nunciação de obra nova, nesses 5 casos aqui, a demanda deve ser proposta obrigatoriamente no foro de situação da coisa. Nessas 5 hipóteses aqui, vou destacar então o direito de propriedade, o direito de vizinhança, o direito de servidão, o direito de divisão e demarcação de terras e de enunciação de obras novas, eles estão no caput do artigo 47. Porque só vai ter opção ao autor de cogitar o foro de eleição ou foro domicílio do réu, que é a regra geral, se não for, quer dizer, se for um direito real que não seja esses aí. Propriedade, vizinhança, servidão e tudo mais. Eu não sei se a essa altura vocês já estudaram direito real. Eu até imagino que não. Os senhores verão direito civil mais para frente. Os direitos reais estão essencialmente, não exclusivamente, mas essencialmente, no artigo 1225 do Código Civil. Artigo 1225 do Código Civil. E se os senhores forem lá no 1225 do Código Civil, os senhores verão que tem mais direitos reais do que esses que estão ali, do que esses 5. Propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação, enunciação de obras novas. Tem mais do que isso. Por exemplo, posso citar, tem o direito de superfície, tem a enfiteuse, tem o usufruto, tem o uso, tem a habitação, tem o penhor, a anticrese, direito de laje. Tem diversos outros direitos reais, portanto, que você vai aplicar no parágrafo 1º. Todos os direitos reais que não sejam propriedade, vizinhança, servidão, divisão / demarcação, enunciação, o autor pode escolher entre esses 3 foros. Foro de domicílio do réu, foro de eleição e foro de situação da coisa. Porque o parágrafo 1º do artigo 47 é a exceção da exceção. E esse artigo 47, para finalizar, tem um parágrafo 2º também, que vai dizer que a ação possessória imobiliária, o 47 todo trata, portanto, sobre direito sobre imóveis, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. A posse é um dos atributos da propriedade, mas o direito reconhece uma proteção, uma tutela à posse, independentemente da propriedade, né? Então, a ação possessória, que é independente da propriedade, a ação possessória pode ser proposta, inclusive, contra o proprietário, né? Os senhores verão aqui a ação possessória lá em Processo Civil 2. Falarão melhor sobre essa ação possessória. Mas, sob normas de competência, a ação possessória pode ser sobre a posse de um bem móvel, um celular, uma xícara, vai saber, um carro, a regra geral. Ou pode ser uma ação possessória sobre um bem imóvel. Sendo bem imóvel, foro de situação da coisa. A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Vejam que o parágrafo 2º aqui traz uma dica ali sobre a natureza desse artigo 47, competência absoluta. Por que tem na competência absoluta? A lógica aqui, competência absoluta, questões de ordem pública, inderrogável, porque é do interesse da coletividade. Por que é do interesse da coletividade aqui? Porque o Estado juiz quer estar perto das provas, quer estar perto da coisa, da situação para ele julgar. Então, se vai julgar um bem imóvel, um bem que não se move, julga no juízo mais próximo, porque ele vai certamente ter uma potencialidade maior de julgar melhor, porque ele vai estar mais perto das provas, de ouvir uma testemunha, de fazer uma inspeção no imóvel. Quanto mais perto, melhor. A proximidade aqui ajuda a melhorar a qualidade da tutela jurisdicional. Daí que é uma natureza pública dessa previsão. Ok?